E aí, gente, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo desse canal. E hoje eu finalmente vim falar para vocês sobre a técnica que vocês mais me pedem, que é o capping. A técnica que dura de 40 a 60 dias sem manutenção. Como que isso é possível? Através do capping sanduíche, que consiste em colar um fio por baixo e um fio por cima. E vocês vão ver na prática agora como que é feita essa técnica, porque se ela for feita da maneira incorreta, com excesso de cola, stick, pode prejudicar bastante o fio natural da sua cliente. E isso a gente não quer. Então vamos aprender a fazer isso com segurança e para entregar aí para sua cliente uma retenção de 40 a 60 dias. Vamos começar higienizando, tá? Eu gosto de usar aqui, ó, a espuma da Miriam Motta. Depois de usar a espuma da Miriam Motta e enxaguar, eu venho com o Aquafoam da Lashes Co, que não tem enxágue. É totalmente opcional, mas eu uso para garantir ainda mais uma retenção. Pode fechar o olho. A gente coloca um pumpzinho e vem higienizando com o lip gloss. Por que que eu não uso pincel, gente? Pincel você usa nela, enxágua ele, usa na próxima cliente, enxágua, usa na outra cliente. E o que que vai acontecendo? Se ela tem uma alergia, aí eu uso na outra cliente que tem um probleminha no olho. Aí eu uso em outra, aí eu volto nela. O que que acontece? O pincel é um vetor de contaminação cruzada. Então, às vezes eu posso estar levando bactérias do olho de uma cliente para o olho de outra cliente. Então, por isso que a gente não usa pincel, tá? Sempre usar utensílios descartáveis. A higienização, ó, a gente tem que fazer com delicadeza, porque essa espuma arde o olho. Por mais que seja uma espuma própria para cílios, ela arde o olho, tá? Então, sempre pede para a cliente ficar de olhinho fechado. E você vai fazendo isso aqui suavemente. Nada de pôr o pincel aqui com força e esfregar de um lado para o outro, tá? Tira o excesso da espuma. Eu gosto de usar, gente, esse papel toalha aqui, que é bem acessível, tá? É aqueles papel toalha de banheiro mesmo, tá, gente? Que vocês compram em qualquer lojinha de produto de limpeza. Vamos enxaguar agora com água. Brenda, pode usar soro? Pode usar água destilada? Pode. Mas o feijão com arroz funciona, tá, gente? Eu enxago com água apenas. Essa espuma da Miriam Motta eu gosto de enxaguar de 4 a 5 vezes. Porque, como eu falei pra vocês, por mais que seja específica para cílios, ela dá uma ardidinha. Então, tomem sempre cuidado, porque se sua cliente abrir o olho e estiver ardendo, ela vai lacrimejar. Prontinho, já enxagou a espuma da Miriam Motta e agora a gente vem com o Aquafoam. O Aquafoam é esse produtinho aqui, tá, gente? Da Lashes Co, que ele é, assim, totalmente revolucionário, tá? Ele é de limpeza, então, querendo ou não, é um shampoo, só que ele não tem enxágue. Então, você passa aqui na sua cliente, tira, seca e pronto, tá? E ele é para aumentar a retenção. A gente coloca aqui um bumpzinho. Ele é bem aguadinho, tá, gente? Acredito eu que por não ter enxágue, ele seja assim mais aguado. E ele não arde nada, tá, gente? Esse aqui não arde o olho da cliente. Brenda, precisa desse produto? Não, não precisa desse produto, tá? Ele é um produto, como eu falei, para garantir
uma retenção melhor. Não significa que se você não usar ele, você não vai ter retenção. Seca bem os cantinhos do olho dela, porque se ela abrir o olho e o olho estiver molhado, ela tem uma tendência muito forte a lacrimejar. E tudo que a gente não quer é que ela lacrimeje, então enxuga muito bem. Ventiladorzinho. E vamos fazer o isolamento. Eu já falei para vocês, para otimização de tempo, a gente já deixa as fitas cortadas, tá? Tanto as fitas que vai ser usada no isolamento inferior, quanto as fitinhas que a gente vai usar para puxar a pálpebra dela. No pad, eu gosto de fazer esses 3 cortezinhos aqui, ó. Não sei se aí vai dar pra vocês verem, mas tem uns cortezinhos no pad. Eu gosto de fazer isso pra ele encaixar melhor no olho dela. Pede pra cliente olhar aqui em cima, pode olhar aqui em cima. Com muita delicadeza, posiciona o pad. O pad não pode fechar. O pad não pode entrar na linha d'água dela, tá? Ele tem que ficar bem mais pra baixo. Pode abrir. Pode fechar. Sempre vai falando pra ela fechar, porque a gente é fotossensível. Então, quando a gente tá muito exposto à luz, a nossa tendência é lacrimejar. Pode abrir. Se você vê que a cliente tá sensível, pode fechar. Se você vê que a sua cliente tá muito sensível à luz, fala pra ela fechar o olho. Depois você coloca. Posicionou certinho. Não tá abrindo o olho dela, a gente tem sempre que olhar, porque às vezes a gente coloca e o olhinho da cliente fica um pouquinho aberto. O que vai acontecer? A cola vai acabar entrando, o fumê da cola no olho dela, que vai arder, vai ficar vermelha, ela vai lacrimejar. Então, sempre olhar para o olho da cliente estar bem fechadinho. Feito isso, a gente vai fazer o mapping. Vou usar aqui do tamanho do 8 ao 12 no olho dela, no mapping esquilo. Pronto. Agora, olha o que a gente vai usar aqui, ó. Aqua Clean da Lash Co. Por quê? Esse produto aqui, ele tem um pH 8.2. É um pH alcalino, mas é um pH muito saudável. Então, tem outros produtos no mercado mais alcalinos que ele? Tem. Mas eu gosto desse aqui porque ele vai me garantir que o fio da minha cliente não vai ser danificado. E eu uso ele em conjunto com o Aquafoam, que é aquela espuminha, e com Flash Cure no final. Então, tudo da mesma linha eu gosto bastante. Vamos aplicar aqui. Esse produtinho, como ele serve para abrir as cutículas do fio da cliente, você não pode só passar ele assim no fio, não. Tem que passar e dar uma meio que esfregadinha. Uma pressãozinha
para a cutícula realmente abrir. Pronto, apliquei e vou colocar a cola no meu anel. Se quando eu voltar, que eu já tiver aplicado a cola no anel, ele ainda estiver molhado, eu seco com o ventilador. Se já tiver seco, não precisa. Sempre agita a cola de vocês de 60 a 90 segundos. Antes dela chegar, eu já deixo as fitas cortadas e a minha cola sacudida. Então, eu já agitei a minha cola por 90 segundos antes dela chegar. Agora, eu agito assim 20 segundinhos, 30 segundinhos no máximo e já tá o suficiente. Já desperdicei a primeira gota também, tá? Então, aqui eu já posso colocar direto no anel. Sempre limpa o bico da cola de vocês, tá? Porque senão ele vai entupir e bem na hora do atendimento vocês vão passar sufoco. Então limpa bem o bico da cola. Pronto, vamos voltar aqui nos cílios dela, vamos ver se ele tá sequinho. Tá sequinho, não preciso secar. Vou vir com uma fitinha pra puxar o cantinho interno dela. Não muito, para não abrir o olho dela. A gente posiciona dessa maneira e dá uma puxadinha. Prende aqui. E agora sim, vou usar a pinça Nagaraku N06 para fazer o isolamento e a DC Mars MJP 03 US da DC Mars para fazer a acoplagem. Sobre cantinho interno, gente, eu gosto de começar do primeiro fio saudável, tá? Aqueles que são muito fininhos, a gente não coloca, porque ele pode ficar incomodando ela, principalmente na hora que acorda, fica entrando no olho, tá? E aqui, como que a gente faz? Isola. O fio tá 100% isolado, molha 30% da base do fio sintético e acopla pressionando no fio natural dela. Pega outro fio, do mesmo tamanho, eu não faço mistura de tamanho, e acopla por baixo, pressionando para cima. Pronto, feito o sanduíche. Ok? Para fazer preenchimento 100%, e nessa técnica é essencial que o preenchimento seja 100%, vocês podem ir fazendo igual eu tô fazendo, um do lado do outro. É a melhor maneira de você não esquecer nenhum fio para trás.
Eu tô usando o fio 0.07 4D, tá? Curvatura D da Fadivan. Capping você pode fazer com qualquer fio, mas eu indico ir até no máximo o 5D, porque ele já tem a base mais grossa. E você acoplar 2 fios num fio natural da cliente com a base muito grossa não fica legal. O acabamento não fica bonito. Então eu indico que você vai só até o 4D mesmo. Mas 3D, fio elipse, brasileiro, tudo liberado para fazer capping. E aí, gente, apareci aqui no meio do vídeo, aqui no cantinho, pra falar alguns pontos. Vamos lá, mais pra frente vocês vão conseguir enxergar melhor. Mas, algumas coisas que eu não falei enquanto eu tava gravando, porque minha modelo começou a dormir e eu fiquei com dó de acordar ela, falando, né? Mas vamos lá, a distância da raiz, quando a gente tá fazendo capping, é muito importante que seja bem próxima da raiz, tá? Então, assim, antes de você pegar aí uma modelo de capping, antes de você realmente começar a trabalhar com capping em modelos humanas, treina muito. Principalmente, treina a acoplar por baixo, porque eu reparo isso nas minhas alunas, a maior dificuldade é acoplar por baixo. Então, aprende primeiro a acoplar por baixo. Aprende primeiro a não ter sticks. Aprende primeiro a fazer uma distância pequena da raiz. E aí, quando você estiver dominando tudo isso, pega uma esponja, essas esponjinhas de treino, de maquiagem, olha aqui no cantinho do vídeo que vocês vão ver eu mostrando. Essa esponjinha de treino, coloca aí uns fios de fio a fio e vai treinar a acoplagem do capping sanduíche neles. Quando tiver boa nisso, fazendo tranquilamente, aí sim pega uma modelo para você treinar. Enquanto isso, não vai metendo a cara, porque como eu falei, é uma técnica que, se você faz ela errada, com muito excesso de cola, com sticks, você pode prejudicar o fio da sua cliente. É uma técnica que vai ficar aí no olho dela de 40 a 60 dias, então a gente tá falando de 2 meses. É uma técnica que vai crescer muito, esses fios vão crescer. Então se você colocar ele longe da raiz, ele vai voltar muito grande. Isso pode até gerar um incômodo, até uma dor na raiz dos cílios do seu cliente, se você colocar ele muito longe. Então, quando chegar mais ou menos na metade do olho aí no vídeo, vocês vão ver como que eu acoplo bem pertinho da raiz. E precisa ser assim, tá? Precisa ser. Não é questão de acabamento e tudo mais, não. É realmente uma regra, porque se você coloca longe, essa cliente depois vai sentir incômodo, porque esses cílios vão crescer, certo? Outro ponto importante. Você tem que ver se as duas bases dos fios estão muito bem acopladas. Tem que estar fechadinho, tá? Tem que estar bem grudadinho. Não adianta se só tiver colado as duas pontinhas. Esses cílios vai cair tranquilamente, tá? A imagem deu uma afastada para vocês verem aí melhor um pouquinho como que eu tava fazendo. Mas basicamente eu olho muito de perto, justamente para visualizar muito bem a raiz dos cílios da minha cliente. Eu tenho que enxergar essa raiz para poder colocar com segurança o mais próximo possível. Essa pinça que eu tô usando ajuda muito nisso, tá? A Nagaraku N06 ou qualquer outra pinça em 75 graus, ela vai facilitar a visualização da raiz. Por isso que eu gosto tanto dela. Mas vocês vão começar a enxergar o quanto eu deixo esses cílios fechadinho um no outro, o de baixo e o de cima.
Outra questão, vocês vão ver aí agora que eu vou remover essa fitinha e posicionar ela de uma forma diferente. Por quê? Da forma como tava, eu tava juntando os fiozinhos do final todos grudadinhos um no outro. Então ia me dificultar. Por isso que eu tirei e coloquei pra cima, pra puxar a pálpebra dela, eu consegui ver melhor a raiz e esses fios não ficarem um em cima do outro também. E o que eu falei pra vocês, da agora pra frente vocês conseguem visualizar muito bem o quanto esses cílios fica bem acoplado. Olha lá, o de cima e o de baixo bem fechadinho nele, tá vendo? Não dá pra ver espaço entre esses dois fios. É muito importante vocês treinarem bastante para conseguirem fazer dessa forma. E quando estiverem conseguindo fazer dessa forma na esponja, vocês passam para um modelo de verdade. No capping, o preenchimento é 100%. A gente preenche todos os fios. Brenda, e os fios fininhos e os fios babies? Fios babies são fios menores de 2 milímetros. Nesses casos, a gente não coloca. O restante a gente coloca todos. Sendo fino, sendo grosso, a gente vai colocar. Se ele já tiver tamanho, a gente vai fazer sim, tá? Com exceção também do canto interno, aqueles fios muito fininhos, quase transparentes do canto interno, a gente não faz capping. Você pode colocar ali só um, só para dar acabamento no canto interno, mas não faz o capping nesses fios tão frágeis do canto interno. No vídeo, a câmera descarregou quando faltavam 5, 6 fiozinhos do canto externo, mas eu preenchi até o último, esse aí, o último que vocês estão conseguindo enxergar, eu coloquei até nele, tá? Então, é preenchimento 100%. Você pode fazer capping sem preenchimento 100%? Pode. Vai ser uma técnica que vai durar aí 25, 30 dias. Mas quando a sua cliente voltar, não tem manutenção, tá? É remover com remoção química e aplicar novamente. E também você pode cobrar mais em conta, tá? Prestem atenção para não ficar falhas, né? Quando a gente não preenche 100%, a gente tem que prestar muita atenção para não ficar nenhuma falha. Mas é uma técnica que capping não tem manutenção, tá? Capping sanduíche não tem manutenção, porque se você tenta fazer manutenção nesse tipo de acoplagem, das duas umas, ou você parte esse fio natural no meio, quando você vai tentar fazer o banana pop, né? Tentar descascar ele para remover, ele abre no meio igual uma ponta dupla. Ele abre no meio igual uma ponta dupla e você danifica o fio dela. E se você tenta segurar na raiz e empurrar o fio pra cima pra arrancar, ele quebra como se você tivesse cortado com uma tesoura. Então, o capping sanduíche a gente só remove quimicamente. Da agora pra frente, olha lá, dá pra vocês visualizar muito bem como eu faço essa acoplagem bem feitinha. Gente, capping é uma técnica pra ser muito bem feita, tá? Então, por isso que eu tô orientando vocês a treinem muito antes de fazer. Para as minhas alunas iniciantes, eu ensino, mas eu oriento elas, eu ensino só para elas saberem fazer e saber como funciona, mas eu sempre oriento. Treina muito, treina em esponja, treina a acoplagem por baixo, para depois ir pegar modelo de verdade para fazer essa técnica, porque é uma técnica que precisa ser muito bem feita. Olha aí, eu reposiciono a fitinha para ela me ajudar. As fitas te ajudam muito em visualização de raiz, em abrir os cílios, então sempre vai mexendo com a fitinha. Outro ponto importante, cliente que não gosta de volume, muitas das vezes não é apta, né, não é aí uma candidata a capping, porque capping fica volumoso. E dependente do fio que for usado, ele fica mais volumoso, tá? Até mesmo o fio elipse de fio a fio vai dar um voluminho, vai ser uma coisa ali que vai ficar bem notória. Então, se é uma cliente muito preocupada com naturalidade, eu não indico capping. Essa minha modelo tem bastante cílios natural. Ela tem 3 camadas, cílios mais fortes, então ficou muito cheio usando os fios 4D. Se ela quisesse assim, Brenda, eu quero capping, eu até gosto de um voluminho, mas eu quero um pouco menos. Eu teria feito talvez com 3D. Teria ficado um pouquinho menos cheio, mas ainda assim teria ficado cheio.
Quando vocês terminarem o procedimento, vocês vão voltar com a pinça conferindo um por um se não tem sticks. Porque, vai por mim, stick já é feio em técnicas clássicas, no capping fica muito pior. Porque é uns cílios que vai demorar muito pra sair. E quando ele sair, sua cliente vai ver aquela coisa grossíssima, porque vão ser 4 fios grudados um no outro, né? Se tiver um stick entre um e outro, vão ser 4 fios grudados um em outro. Ela vai falar, meu Deus, que trabalho porco. Então, sempre volta conferindo se tem algum stick. Se tiver, já separa. Não deixa jamais sua cliente ir embora com um capping com sticks, tá? Olha aí. Aí, se eu não me engano, teve um stickzinho, eu fui remover, tirou o fiozinho e não tem problema. Antes isso do que minha cliente voltar com um stick pra casa. Finalizamos a aplicação de todos os fios 100% e agora eu vou finalizar com o Flash Cure. Ele tem esse contra-gotas, só encostar a pontinha do microbrush aqui, ó, e pronto, é o suficiente. Agora você vem aqui, ó, e aplica na raiz das extensões dela, só aonde tem cola. Não precisa ficar molhado, ter uma gota de Flash Cure no fio dela, porque esse produto não é realmente para ter excesso nenhum. Passa por cima e depois passa por baixo. Mesmo que não seja capping, vocês sempre passam por cima e por baixo.